Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou vosso podcast de política. Pois é, aqui estamos nós então para mais um debate, este que opôs a CDU ao Chega. E, portanto, vamos aqui ter pontos em comum, que faz com que sentido a linha de pensamento de Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, de chamar ao André Ventura de socialista. Já vamos perceber então o porquê, mas antes disso, deixa-me dizer-te que pela primeira vez sou capa, portanto manchete, não apenas um daqueles quadrados, mas manchete do jornal O Diabo. Portanto, o jornal que existe desde o PREC, vamos falar do PREC justamente neste episódio, em que, portanto, o Diabo fazia o contraponto daquilo que era mandado, não é? Portanto, pelo movimento MFA, Povo, PREC, portanto, toda esta ameaça vermelha que existia em Portugal, portanto, na década de 70, portanto, o jornal O Diabo sempre teve um papel importantíssimo naquilo que era o dizer as coisas tal como elas são e não para agradar a um diretório partidário. Portanto, por isso é que o jornal O Diabo ainda se mantém hoje em dia pela sua fanbase dedicada e, portanto, que vai passando de geração em geração. O jornal O Diabo tem maiores tiragens, por exemplo, que o próprio Diário de Notícias, portanto, é importante perceber que estatuto, nome, não é tudo, portanto, o jornal O Diabo certamente não será tão falado como é o Diário de Notícias, até porque o Diário de Notícias, enfim, é uma empresa que está em falência, portanto, a Global Media, portanto, há aqui uma clara questão. E, portanto, se realmente querem apoiar jornalismo de qualidade, apoiem o jornal O Diabo, porque da esquerda à direita todos escrevem, todos dão a sua opinião e ninguém é censurado. E, portanto, como alguns dizem, são publicados no jornal O Diabo, mas depois não são publicados noutros jornais, porque aquele artigo em específico tocava uma sensibilidade de um determinado diretório partidário. Portanto, o jornal O Diabo nisso não está para aí virado, portanto não faz favores, não estende a mão a complôs político-partidários. Portanto, e portas aqui estou a falar da questão do Chega, em que João Póvoa Marinheiro, o jornalista e moderador da CNN, elenca de que existem temas onde o Chega e a CDU ou o PCP têm proximidade, como seja o combate à corrupção, taxar a banca, mais pensões e mais salários. Portanto, quando o pessoal vem com as teorias de que existe uma transposição do eleitorado do Chega, do PCP, portanto, da CDU, para o Chega, e isso é notório no caso do Alentejo, talvez estas teorias não estejam tão longe da realidade, porque o Chega, tal como o PCP, são contra o sistema. A questão é que o PCP é contra o sistema estando dentro do sistema, portanto, há aqui uma clara contradição nesta parte, também como há assim uma contradição naquilo que é o discurso do Chega, no que toca àquilo que é a sua família política europeia, em que critica o facto do PCP querer sair da União Europeia, sair do euro e também da NATO. Portanto, em tempos já houve discursos do Chega a dizer que queriam sair da União Europeia, que a União Europeia tinha outros complôs, mas afinal parece que viraram o bico ao prego, porque na realidade portuguesa não é possível de todo sairmos da União Europeia, até porque basta nós olharmos o que aconteceu para o Brexit. Portanto, o Brexit, uma economia mundial e que, portanto, saiu, está sozinho, abandonado e, no entanto, não se consegue repor a si próprio e, portanto, a própria economia britânica levou um grande safanão económico, portanto, ainda hoje não se recuperou desse mesmo safanão. Aquilo que acontece aqui com a questão da CDU é que fala do ataque à corrupção, mas vai sempre à mesma cassete, a velha cassete, que é a questão de o problema estão nas privatizações. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, portanto, para o PCP, o problema maior da corrupção está no processo de privatização. André Ventura quer fazer parecer que isso não é assim, e coloca os tais dados de que existe um estudo que menciona que a maior corrupção é feita ao nível das câmaras municipais, mas isso é óbvio, né? Portanto, basta nós olharmos
e vemos que a empreitada é feita pelo primo do tio, do vizinho, do cunhado em terceiro grau, obviamente que isto não existe, mas é para fazer aqui uma questão esdrúxula, uma hipérbole, um exagero da realidade, em que percebemos que é justamente nas câmaras municipais que temos os maiores golpadas e, portanto, sistematicamente. Portanto, podem não ser golpadas grandes, como poderá ser aqui num caso de uma privatização, e aqui é sempre a questão da ANA Aeroportos, que foi vendida para Vinci de França, e, portanto, entende-se isso, mas é o processo, até o processo do lobby. É um discurso semelhante a este da CDU que nós vimos já com a questão do PAN, portanto, nada de novo nesta parte. Vem depois com as questões das propostas de aumentar 7,5% das pensões, portanto, um aumento de 70 anos, baixar a idade da reforma ou mantê-la nos 65 anos, porque isto está visto que no futuro vai ter que ser aumentada para 68 anos. A verdade é que todos nós envelhecemos aparentemente mais lentamente, estamos com melhores condições de vida do que os nossos avós, os nossos bisavós, e, portanto, obviamente que se estamos em melhores condições também podemos trabalhar durante mais tempo. Esta é uma lógica inegável, já porque também temos aqui um grande problema, que é falta-nos população, portanto o pessoal não anda a ter filhos e, portanto, quando tem, ficam apenas por um, e depois mais um gato e um periquito e um cágado, e portanto está a nova família apresentada, que depois, obviamente, estes pais devem pedir dinheiro, portanto isto deve ser a visão do PAN, vão pedir o dinheiro que o periquito, o cágado, o gato, o cão andou a descontar para eles. Portanto, aqui o Chega quer controlar o debate, em que coloca justamente esta questão que se calhar nem sequer estava no alinhamento do debate inicial, porque isto depois, obviamente, os debates vão se moldando e, obviamente, que os moderadores vão dando aquilo que o debate vai pedindo, por assim dizer, que é a questão da saída e tudo mais. Até porque, na vertente de André Ventura, a União Europeia é importante para si buscar o tal dinheiro, ou seja, aquilo que Ventura está a querer fazer é aquilo que Viktor Orbán faz na Hungria. Portanto, o Estado controla imensas coisas, e o dinheiro tem que vir de algum lado para pagar às clientelas de Orbán. E de onde é que vem esse dinheiro? Da União Europeia. Por isso é que existem todas essas negociações em que a União Europeia congela, descongela os fundos europeus para a Hungria. Portanto, nada de novo nesta mesma dinâmica. Portanto, a ideia do Chega também é de reduzir anualmente de 10% a 15% o valor que é gasto na corrupção e combater a economia paralela. A questão é como é que nós vamos garantir que diminuímos 10% a 15% a corrupção. Não dá para estarmos a fiscalizar processo a processo, por assim dizer. Não há um polícia para cada um de nós. E também a questão da economia paralela, isso, quer dizer, o facto de eu pedir um café, olhem, por exemplo, um sumo, e não ter colocado faturas, não ter pedido o contribuinte, já pode ser considerado economia paralela. Porquê? Porque é imposto que não é tributado, e que não se consegue ir buscar o rastro. Ou, por exemplo, pegando aqui num exemplo muito peculiar, quando vamos à feira, compramos alguma coisa na feira do ciganinho, quer dizer, o ciganinho não nos vai dar uma fatura com contribuinte, não é? Portanto, isto aqui, obviamente, é uma imagem, entendam a imagem, e isto nós temos que perceber o que é a economia paralela, portanto, o que é que nós andamos a fazer que possa ser. Vamos estar a pedir faturas por todo o café? Vamos estar a pedir faturas por tudo e por nada? Enfim, é importante nós percebermos que há outras questões, e este é que é o ponto. Reparem neste meu discurso propositado de que há coisas que nós valorizamos e há coisas que nós desvalorizamos. Quer isto dizer o quê? Quantos de nós não pusemos um currículo do nosso amigo à frente de currículos de outras pessoas na nossa empresa? Quantos não foram aqueles que conhecem uma funcionária, que conhecem um professor de uma escola e aquele filho fica naquela escola? Portanto, os exemplos perdem-se por aí, quantos nós simplesmente não deixamos alguém passar-nos à frente na fila do refeitório, por exemplo. Portanto, isso para todos os efeitos é uma corrupção. Portanto, aquela pessoa tinha que fazer a linha desde o princípio. Portanto, é preciso nós entendermos estas imagens e percebemos como a corrupção, como diz André Ventura, e bem, está instalada em Portugal, mas isso
já virou uma questão cultural, portanto o favor, a cunha, eu não estou a dizer com isto que temos que deixar o assunto para o lado, não é esse o ponto, mas das duas uma, ou encontramos um meio termo, ou vamos ser duros com tudo e corremos o sério risco de paralisar o país, em alguns casos. Portanto, todavia, obviamente que sou a favor do mérito, portanto o mérito sempre em detrimento do favor, como é óbvio, portanto, dos contactos, dos conhecimentos, portanto, é bom, portanto, se é apenas só porque é um amigo, só porque tem um nome de família, porque isto ou por aquilo, meus amigos, lamento, podem pôr de lado. Por outro lado, entramos aqui num perigo da Revolução Francesa, que eu já vos tinha mencionado no episódio anterior, que justamente nos importa colocar de novo, que ele diz que temos que confiscar, temos que cortar, temos que fechar a torneira da corrupção, temos que matar a corrupção de onde ela vem. Portanto, a ideia de que as pessoas não podem estar a ser julgadas e continuar nos seus palácios. Ora, isto é um assassinato por demais àquilo que é a presunção de inocência, ou seja, não é porque eu estou indiciado em alguma coisa que a minha casa, o meu carro, as minhas contas bancárias têm que ser bloqueadas, têm que ser arrestadas, têm que ser colocadas à disposição do Estado. Porque, como nós vimos e bem, tivemos pessoas na Ilha da Madeira que estiveram presas preventivamente durante 21 dias para depois, afinal, o juiz dizer: olha, malta, afinal, não há nada que eu possa fazer quanto a isto. Portanto, podem seguir a vossa vida. Quer dizer, cá em governo são mudados os presidentes de Câmara para, afinal, dizermos, afinal, não há nada. Não é? Portanto, importa-nos aqui nós entendermos o que é que nós, afinal, queremos ou não queremos da justiça. E, portanto, esta questão das pessoas habitarem nos palácios, isto é do populismo, é da demagogia mais barata que existe, porque isto, obviamente, faz-nos soar quais alarmes. O João Brardo, o tipo do BES, portanto, o dono disto tudo, Sua Excelência Ricardo Salgado. Portanto, obviamente que isto começa-nos a fazer aqui tocar campainhas e dizemos: não, realmente a gente tem que tirá-los dos palácios e tudo mais. Não, continuem nos palácios. Acabemos os processos e quando for para penhorar, para darmos esse dinheiro a quem sofreu às mãos daquelas gentes, então aí sim vamos ter algo para ir penhorar, para ir buscar e, portanto, para podermos indenizar estas mesmas pessoas. Isto é tão simples quanto isto. Portanto, quem não consegue entender isto, quem não consegue ver aqui a demagogia, lamento, não vou estar aqui a fazer um desenho para vocês, porque isto é do mais elementar que há. Depois, começa aqui uma troca de acusações dos assassinos e não assassinos, o PREC e a Troika, para nada. Portanto, e aqui, para mim, o debate acaba neste momento. Portanto, neste momento o debate morreu, porque, lá está, há aqui uma colagem óbvia de que André Ventura apoiava este governo da Troika, portanto, este governo que nós tivemos de Pedro Passos Coelho. Todavia, obviamente que André Ventura quer largar essa roupa e pergunta se era dotado, se era governante na altura. Não era, mas depois, mais tarde, veio a ser então o cabeça de lista por Loures e, portanto, a história todos nós já conhecemos. Fotos tiradas com Pedro Passos Coelho e também, como nós estamos aqui a fazer uma perspectiva de futuro, como vai acontecer no debate com Luís Montenegro, em que Luís Montenegro diz que André Ventura dizia a Luís Montenegro que ele não devia ser apenas o líder parlamentar, devia ser o líder partidário. Se isto é verdade ou não é verdade, pouco importa para o debate, pouco importa para as eleições, por assim dizer. Temos apenas aqui um debate entre duas pessoas que pouco desenvolvem, porque lá está, preferem o ódio que as alimenta de parte a parte, é tal que se confunde tudo. Portanto, perde-se muito isto, é a questão da CDU dizer que faz gala, tem medalhas de não acompanhar o Chega nas suas iniciativas no Parlamento. No entanto, o Chega consegue dizer que votou a favor de medidas da CDU. Portanto, isto aqui é uma estratégia que, para muitas pessoas que na altura criticavam André Ventura por haverem, que justamente havia este posicionamento de se colocar junto com o PCP, neste caso,
Isso era mau. Não, isto era justamente isto. Ou seja, nós fazemos atos agora para virmos cobrar daqui a 5 anos com juros. E, portanto, é aquilo que André Ventura neste momento está a dizer. Portanto, está a dizer que nós Chega, não temos cegueira ideológica, portanto, nós, Chega, aprovamos aquilo que nós achamos que é bom para o país. Ou seja, incorpora aqui um papel de estadista, portanto, eu não faço coisas pelo meu partido, eu faço as coisas para Portugal, não é? Portanto, vale o que vale, se é verdade, se é mentira, é o que é, mas do ponto de vista da estratégia comunicacional funciona bem, porque justamente isto, então, mas quer dizer, o outro odeia-os de morte, aquele também os odeia de morte, mas aquele é capaz de aprovar coisas do outro, mas o outro não é capaz de fazer o reverso. Então, porque é que uma coisa não é recíproca, não é? Portanto, aquilo que é a ideia de justiça, portanto, aquilo que passa na televisão é isso, portanto, para as pessoas a ideia de este é mais justo do que o outro. Portanto, aqui a ideia de maior penalização das penas, a ideia de lutar contra esta questão toda das nacionalizações e tudo mais, mas lá está, ao final do dia todos querem aumentar mais pensões. Depois aqui é um pouco um concurso de quem dá mais e todos querem aumentar os salários, portanto daí haver esta questão toda de Rui Rocha, como iniciei este episódio, mencionar e referir-se ao Chega como um socialista, porque nós quando olhamos aqui existem muitas ideias que se colam, não é? Portanto, que são idênticas, para não dizer iguais. Portanto, o ponto é mesmo este. Fica por aqui este episódio, não há muito mais a dizer sobre este debate, é um debate um tanto estéril, mas pronto, está feito, é isso que nós queremos e vemo-nos no próximo episódio. Como eu digo, e tu já sabes, estão mais de cor, até lá tem boas conversas, já agora dia 10 de março, vota. Um abraço.